Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Pessoal, no último vídeo a gente falou sobre as fake news e muita gente comentou comigo aqui depois, né? Esse assunto tem tomado grandes proporções, não só da minha parte, mas muita gente falando sobre isso. É sempre importante a gente trazer os dados que realmente acontecem, depois exemplificando, né? O Fato Sem Fake, que é o nosso canal e o nosso blog, ele não é um canal exclusivo sobre fake news, falando sobre isso, mas trazendo o fato, na verdade, como ela é, do jeito que ela é, sem grandes edições, e trazendo sim um bate-papo sobre aquilo que é o destaque da semana, do dia, enfim. Mas é claro que, como eu estudo política e a minha dissertação é sobre o acirramento nas redes sociais, que muito foi gerado pelos fake news, junto com outras coisas, é um tema que eu gosto de falar. Né? E o que eu tenho visto muito nas redes sociais. Nesses últimos dias, nessas últimas semanas, eu vi aqui um áudio que foi compartilhado, um áudio supostamente do candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, reclamando no hospital, falando, olha, chega, eu quero sair daqui, xingando algumas pessoas da campanha. Eu, quando ouvi aquele áudio, claramente vi que era uma pessoa que estava imitando o Bolsonaro, inclusive muito mal. Você tem aí bons humoristas que imitam o deputado Bolsonaro e candidato à presidência da República. Você tem o Rudy Landucci e o Marcelo Adnet, que imitou recentemente num tutorial que ele anda fazendo de candidatos. Super bem, engraçado, mas foi muito mal imitado e muita gente compartilhou, né? Olha que absurdo. Isso aí, meu, não dá para você compartilhar uma coisa dessa sem ao menos checar. E não é possível que você tenha checado. Né? E visto, e realmente viu um lugar que falou, não, realmente não tinha nem indícios, né? Porque não tá mal imitado, enfim. Então, isso aí foi comprovado, né? O projeto comprova, alguns outros portais relacionados a isso, que apuram a veracidade dos fatos que são divulgados, eles desmentiram. Então, esse áudio não é de Jair Bolsonaro que se recupera do atentado que sofreu no dia 6 de setembro, a faca, em Juiz de Fora, deve sair do hospital nos próximos dias e continuar a campanha que está sendo realizada pela sua equipe, por ele agora nas redes sociais, e também pelos eleitores, né, possíveis eleitores que já estão nas redes sociais bombando o seu nome e trazendo aí informações a respeito dele. Outro caso interessante que surgiu depois da confirmação de que Fernando Haddad substituiria Lula na candidatura do PT à presidência da República. Uma postagem que simulava uma notícia do G1, portal G1, de que Jean Willis, deputado Jean Willis do PSOL, que faz um trabalho importante de defesa das minorias na Câmara, ele seria o suposto ministro da Educação do petista Fernando Haddad em um eventual governo. Notícia que foi desmentida tanto por um como por outro, e a postagem também é falsa. Né? Existem muitas fake news que relacionam o Jean Willis a alguma situação. Por quê? O Jean Willis, apesar de fazer um trabalho e ter bons eleitores, ter um número bom de votos quando se candidata, principalmente na última, né? Que ele foi eleito com um número importante de votos, agora é candidato à reeleição. O Jean Willis ele tem muita oposição, então ele sofre muitos ataques por conta das bandeiras que defende e tudo mais. E ele, então, sofreu mais uma vez o nome dele envolvido aí em uma fake news. Eu não estou aqui questionando se seria bom ou ruim o ministro da Educação, não é essa a questão, mas é mentira. Né? A notícia é mentira e eles desmentiram. Enfim, o próprio deputado Jean Willis depois noticiou, colocou na sua página que já foi feita foram feitas outras montagens a respeito dele como ministro da Juventude da Dilma, um ministério que não existe, e também de secretário de Educação da Prefeitura do Rio, caso acho que o Marcelo Freixo fosse eleito, eu entendi isso. Então, dois nomes que lideram, que estão à frente nas pesquisas, sofrendo esses ataques virtuais, essas fake news, né? Envolvendo isso para
de alguma forma minar o crescimento de um ou de outro. Só que tem um terceiro nome que está disputando a eleição que também sofreu essa semana alguns com essa questão das fake news, e que foi o candidato Ciro Gomes, do PDT, candidato à presidência da República. O Ciro, ele foi casado com a Patrícia Pilar, uma atriz, e teve uma situação na candidatura dele, se não me engano, de 2002, que perguntaram qual seria o papel dela na campanha, e ele respondeu de uma forma realmente bem feliz. Eu não vou nem repetir aqui, mas foi bem feliz a forma a qual ele repetiu, e ele assume que foi uma das maiores tragédias que ele falou ao longo da sua carreira política. E aí o que aconteceu? Surgiram algumas fake news dando conta de que o Ciro ele agredia a Patrícia Pilar, né? E a própria atriz veio a público desmentir as informações de que houve agressão por parte da Patrícia Pilar, que ela que é atriz, é diretora e produtora. Ela colocou aqui no Instagram dela um vídeo falando que ela desmentindo, né, a relação a essa situação. E a Patrícia Pilar, inclusive, já acho que declarou voto já no Ciro Gomes, mesmo ela foi casada com ele na década de 90. Estão separados, mas ela sempre tem a oportunidade de elogiar o ex-marido e candidato à presidência da República, inclusive declarou voto nele. Enfim, isso acontece muito, né? E isso não é só no período eleitoral. É claro que isso é reforçado no período eleitoral, mas isso acontece. O que é preciso ser feito? As campanhas já estão de olho nisso e elas pedem que você, às vezes, printe uma situação, envie para a campanha. Tem gente já sendo processada, tem gente que já foi processada, já teve que se explicar, teve gente que foi condenada, pelo menos, no mínimo, a pedir desculpas públicas, dependendo da pessoa. Tem candidato que divulga, tem político que compartilha o fake news, né? Então, assim, isso não é uma coisa exclusiva de usuários desinformados. Tem muita gente que tá nessa brincadeira aí, né? Isso é muito sério. As pessoas ainda não entenderam a questão do virtual, né? Das redes sociais. Isso é muito sério. Você compartilhar algumas coisas. E aqui eu deixo bem claro, fake news é diferente de notícia errada, de furo de reportagem que não se concretizou. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem gente que você coloca lá uma notícia, você compartilha uma notícia da Folha, do G1, do Estadão. Aí a pessoa, você compartilha fake news. Não tem fake news. Isso aqui é uma opinião. É uma notícia baseada nas fontes do jornalista, do repórter. Se você confia no repórter, esse é o papel do jornalista. Ele não tem que colocar aspa em tudo, ele tem que ter a fonte dele e divulgar. É um furo que pode acontecer, pode não acontecer. Na minha carreira de jornalista, já teve casos de eu ter uma fonte, nós noticiarmos, acreditamos e a situação mudar, né? Isso acontece muito no futebol, quando o diretor vem a público de futebol falando, desmentindo que vai demitir o treinador, né? Aí no dia seguinte ele vai lá e demite. Não é fake news. Isso aí foi uma mudança de ideia, uma mentira da fonte. Isso acontece. O que é fake news? É você compartilhar uma inverdade inventada, manipulada, compartilhar uma mentira e como se fosse verdade. E ainda com um comentário, a legenda é um absurdo, não sei o que. Então, assim, você manipula a opinião dos outros, você só contribui para esse crime virtual. E aí você tem, além de você denunciar isso de alguma forma, né, de outra forma, você tem ali a própria forma de denunciar no Facebook. Além de você denunciar e colocar ou como spam ou como alguma outra coisa, você pode colocar dar feedback para essa publicação. E aí vai aparecer algumas opções: nudez, violência, notícias falsas, spam. Você coloca notícias falsas, o Facebook tem uma campanha para você denunciar esse tipo de situação. Tá? Então, faça isso, não contribua para as mentiras que são divulgadas nas páginas e aproveite para pensar bem, ler os os planos de governo dos candidatos para depois não se arrepender, né? Então não adianta reclamar de uma coisa que está acontecendo no mundo, ou no Brasil, né? Perdão, a eleição é no Brasil. Você reclama, depois você vai lá e vota num candidato que propõe o oposto daquilo que você acredita.
é que você não foi atrás da informação. Por isso que ir atrás da informação é algo de total importância. A gente volta na próxima falando sobre mais assuntos relacionados à política e as redes sociais, o bate-papo e as informações que estão aí em evidência. Um grande abraço para você, até a próxima.